Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao canal da IBRAM. Então nós vamos falar hoje sobre as questões emocionais e como que as práticas integrativas elas podem ajudar. Eu sou o professor Daniel Alan, idealizador da IBRAM, e nós estamos aqui hoje com a professora Laura Cavalcante. Olá. Tudo bem, Laura? Tudo. Muito obrigado por você vir aqui. A professora Laura já vai falar um pouco mais sobre a experiência dela, né, dentro das práticas integrativas, mas especificamente trabalhando com yoga, com ayurveda e com meditação. E aí a gente vai observando que as pessoas hoje elas estão em certo conflito, né, um certo processo de adoecimento. E eu queria saber de você, Laura, como que você enxerga esse processo, se isso é real, se não é, quais são as pessoas que você costuma atender, como que é o seu trabalho dentro das práticas integrativas voltado para essas questões emocionais. A gente tem um momento hoje que eu entendo que a sociedade está adoecida. Você não vê isso nem só individualmente, mas coletivamente. Existem movimentos coletivos de desequilíbrio, como agora essa tendência ao suicídio, é uma coisa coletiva e não processos individuais. Então, acredito que a internet, que tanto nos auxilia a divulgar as coisas e as pessoas conhecerem as terapias, o yoga de fato, através do conhecimento. Hoje você tem escrituras de vários mil anos ali, né, disponíveis para a gente, mas, no entanto, a internet causa essa série de conflitos mentais que as pessoas estão vivendo hoje. Pela velocidade da informação, pela má distribuição da informação e muitas vezes as pessoas não estarem preparadas para certos conteúdos, não tem mais um filtro, né? E ainda pensando isso na geração que vem nas crianças, porque hoje em dia as crianças também têm acesso às redes, muitas delas, né? Quando não há o filtro, então você vê até nas crianças essa possibilidade do adoecimento mental. Hoje mesmo eu estava acompanhando um estudo, né, falando sobre a partir de qual idade as crianças começam a ter acesso, elas próprias, ao aparelho delas, né? Porque muito cedo elas começam a ter acesso ao aparelho dos pais, né? Sim. Mas em que momento elas ganham o primeiro telefone, o primeiro que tem acesso a um monte de informações, né? E aí a gente vê nesse universo, né, do yoga, da meditação, muito um momento de consigo mesmo, né? Um momento de maior calmaria. E o que eu tenho observado das crianças é que elas estão sendo treinadas a estarem agitadas e ansiosas o tempo inteiro, né? Sim. E como que existe um trabalho específico dentro dessas áreas para as crianças, né? Existe, né? Hoje em dia, até ontem uma amiga estava num congresso, ela passou que nos Estados Unidos tem um percentual crescente de escolas oferecendo yoga, meditação. É uma tendência no mundo, a gente vê isso aqui também na nossa cidade. Então é uma possibilidade. Mas ao mesmo tempo que se oferece, se não cuidar do excesso de carga, talvez as coisas não se balanceiem. Então, né? Se você oferece meditação, mas não reflete sobre o uso excessivo do aparelho, o uso excessivo, né, das imagens e sem filtro, então não é um milagre. Tem que ter uma consciência. De fato, o que cura a criança, o adulto de questões mentais ou físicas, o autoconhecimento. E essa é a proposta do yoga, essa é a proposta de uma meditação, que também faz parte do yoga, ou como uma técnica isolada, é você poder refletir sobre as suas atuações no mundo, como que você se comporta fisicamente, emocionalmente, e atuar sobre isso, ter consciência, criar consciência de como você atua no mundo e poder refletir sobre os nossos erros e acertos, porque todos nós estamos vulneráveis a isso, inclusive o pessoal do yoga e da meditação, né? Se a pessoa vai procurar isso é porque, de certa forma, existe um conflito interno. As pessoas chegam no yoga, na meditação, porque são tomadas por esse conflito que leva a pessoa a buscar alguma coisa maior, talvez. Excelente. A gente tem visto, né, esse processo, começando a falar desse processo de adoecimento, mas você tem observado também um processo contrário, né, que é justamente isso que você está acabando de falar, das pessoas buscarem, né, a sua cura através do autoconhecimento, etc. Sim, elas falam, ficam até arrepiada. Com certeza, a gente tem esse processo
E tanto do yoga, porque antes da internet, há um tempo atrás, ainda tinha até essa competição do yoga como atividade, né, como pilates, mas hoje está bem claro, né, o caminho do yoga como um autoconhecimento e não como uma ferramenta para curar o joelho, senão a gente vai especificamente no fisioterapeuta, né? O yoga ele tem um caminho bem claro hoje. E somado com isso, né, falando do trabalho que você realmente faz, que são as terapias integrativas, como, né, aromas e florais e tudo isso que a naturopatia aborda, isso também auxilia muito ao processo de cura da sociedade, porque é inviável pensar que o sistema de cura que a gente tem hoje de médicos e hospitais vai atender uma população de 8 bilhões de habitantes no mundo. Então, assim, os caminhos de cura alternativo, eles são uma verdade. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Ô, Laura, você trabalha bastante com a questão da medicina Ayurveda, né? Então, a gente está falando da medicina convencional. Como que a medicina Ayurveda, né, trata das pessoas? Como que é esse processo de cuidar das pessoas a partir da visão da Ayurveda, né? Que a gente tem visto, sim, de fato, que a medicina convencional ela é brilhante em vários aspectos, mas também ela tem algumas limitações, né, em outros. Então, se as pessoas continuarem adoecendo, pelo menos dessa forma que eu enxergo, na velocidade e na intensidade que elas estão adoecendo hoje em dia, a medicina convencional não dará conta, né? Sim, e não dá, né? E como que a Ayurveda vê esse processo de adoecimento e de cura, né? De saúde, na verdade, de bem-estar? Sim. Tem aquele filme até recente, que é O Médico Indiano, ele coloca muito bem que a integração da medicina alopática com o sistema de cura natural. Então, eu acho que eles não devem ser conflitantes e sim integrativos. E isso, qual é o objetivo maior? É curar o ser humano, curar a pessoa. Então, o conflito, ele empobrece as possibilidades de cura para as pessoas, né? E o Ayurveda, ele como medicina preventiva, ele é imbatível, né? Então, você ter a possibilidade de olhar para si mesmo, a Ayurveda também vai abordar essa possibilidade de você criar processos de cura natural através de hábitos diários da sua rotina, alimentação. Só falando em hábitos, já te interrompendo, você percebe que há uma resistência ou não das pessoas que procuram as terapias para mudarem de hábitos, né? Porque a gente está falando de medicina convencional e aí as pessoas muitas vezes estão habituadas ao pensamento ocidental, convencional, de cuidar da saúde, que passa por algo que se dá para ela e que aquilo tende a resolver os seus problemas. Inclusive, isso é uma questão muito séria quando a gente pensa nos conflitos emocionais, né? Sim. Então, dá um tarja preta, beleza, o indivíduo está com insônia, consegue dormir, está com estado de ânimo mais alterado para baixo, consegue se movimentar, interagir. Como que é existe ou não essa resistência ou aderência à mudança de hábitos? Existe a resistência. Essa resistência até nossa, que estamos diariamente lidando com isso, porque mudar um padrão, um hábito é difícil. Pensando numa coisa simples, que eu sempre faço isso em uma aula, reflete sobre alguma coisa que você tem consciência que te faz mal. Pode ser excesso de açúcar, pode ser dormir excessivamente tarde, qualquer coisa. Então a pessoa tem a consciência daquilo que faz mal. Agora, o mudar ela já o traz difícil. Para você isso. Uma reflexão nossa, a gente pode fazer aqui agora. O que eu sei que me faz mal? Mas o pessoal de casa aí pode fazer junto, né? Exatamente. O que, né, de consciência? Pode ser um alimento, pode ser uma rotina da semana que você faz. Você tomando consciência disso e mudar. Qual é a diferença? Então, eu brinco assim, às vezes a ignorância é mais prática, porque se você sabe que aquilo te faz mal e não muda, então é um problema. Aí é o problema. Tá. E o yoga aborda isso de uma forma muito bonita. Quando a gente faz asanas, então as pessoas apresentam o padrão corporal, corporal. E com o tempo você vai acessando esses padrões corporais, mudando, quebrando realmente tudo que está rígido, e as mudanças acontecem de dentro para fora. É muito bonito, sem você precisar acessar alguma coisa externa. Tá, legal. Você tem alguma estratégia que a gente possa compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo,
de dicas simples, porque eu particularmente, não sei se você partilha dessa visão, eu costumo orientar muito pequenos passos, né? Muito, concordo muito com isso. Eu até tenho um Ayurveda muito simples, né? O meu Ayurveda, como eu venho do yoga antes de conhecer o Ayurveda, eu entendo que ele sempre vai partir para o autoconhecimento. Então, você saber o que você come, você entender por que deve dormir mais cedo, entender o seu biotipo, que faz parte, né, do diagnóstico de Ayurveda. Então, como que é a sua natureza e como é a natureza à sua volta. Então, se a pessoa não partir para esse princípio de compreensão, dificilmente vai acessar uma cura verdadeira. Então, porque aí toma um remédio e tapa o buraco e não olha para aquela questão de fato. Mas eu compartilho muito as coisas simples. Então, em vez de fazer dietas complicadas e trazer alimentos que não fazem parte da realidade nem do brasileiro, até eu sou super a favor de reflete o que tem na sua casa, qual é a sua possibilidade. Você vai falar assim para uma pessoa, você tem que jantar 7 da noite, uma sopa, que é o caldo. Mas a pessoa vai para a faculdade, volta às 11 da noite para tomar um banho, para sentar. Então, você tem que entrar na realidade das pessoas, né? E não querer que elas se adequem àquilo que é uma regra, um padrão. Porque eu acho que, pelo menos, trabalhando há muitos anos nessa área das práticas integrativas, mas ainda assim, as pessoas elas têm uma imagem que pode ser muito difícil, né? Sim. Então, quando a gente pensa em Ayurveda, acho que no inconsciente coletivo está essa imagem de um spa, né, aqueles tratamentos de detox mais intensos, né? E quando na realidade a gente vai perceber que são, primeiro, essa observação que você está trazendo muito bem, e aí a partir daí a gente vai propondo pequenas alterações, né? Sim. Então, o que a gente pode fazer para a rotina, que eu acho que é uma parcela do público que está nos assistindo aí, que é esse indivíduo que trabalha o dia inteiro, estuda à noite, há algo que a gente possa dar uma dica? Hoje em dia a dica está bem fácil, né? A gente poderia falar alguma coisa sobre alimento e dormir, mas acho que hoje o nosso maior veneno é o celular. Então, assim, é uma pena a gente ir dormir vendo notícias e a primeira coisa maravilhosa ao acordar é a gente desligar um despertador e já ver notícias. Isso para a mente, pensando no estado de meditação, mas para a saúde em geral é muito danoso. Então, se a pessoa já está sensibilizada com a sua própria saúde mental, ela pode entrar na internet de manhã e ter acontecido uma catástrofe no mundo. Ok, a gente tem que acompanhar as notícias, mas depende do qual a carga que eu posso assumir de ler coisas pesadas, dependendo do estado mental que eu estou. Então, isso não tem filtro. Então, eu gosto muito da ideia da gente acordar como os bebês, né? Você vê como que um bebê acorda. Ele acorda se espreguiçando. Isso é muito aquele reflexo do símbolo do yoga. O cachorro espreguiçando, o gato se espreguiçando, são posturas do yoga. Então, a gente acordar mesmo, espreguiçando na cama. Eu lembro de uma época que eu vivi no interior e que não tinha despertador e que o nosso relógio biológico nos acorda, exato, né? A gente perdeu esse hábito, né? Sim. Inclusive, a natureza, né, do nosso cérebro é acompanhar esse sistema de luz que a natureza oferece, que é solar. Então, o ideal seria a gente dormir logo depois que escurece, jantar. Isso é muito irreal de falar numa cidade como São Paulo. Mas o acordar cedo. Então, aquela pessoa que tem um hábito, como nossos avós, assim, bem simples de dormir relativamente cedo, acordar cedo e se alimentar de coisas naturais, essa pessoa dificilmente vai ficar doente fisicamente. Então, são coisas bem simples, né? As possibilidades de alimentos artificiais, elas são uma realidade, é prático, é tudo, as farinhas, é tudo muito processado. Isso é sinônimo de todas as doenças modernas que tem, né? Isso no nível físico. Sim. No nível mental também, porque o alimento pesado, ele embota a mente, né? Se a gente come alimentos que pesam no corpo, a mente é um reflexo. E aí eu acho que esse exercício da observação, né? Você comeu algo, como que você se sente depois, não é isso? Exatamente. Então, de fato, o autoconhecimento o tempo todo, né? Se você come algo pesado, e o Ayurveda, ele é muito legal nisso no sentido dos antídotos, ele é cheio de antídotos, então as especiarias,
eu falo, você tem dentro de uma casa um Vata, Pitta e um Kapha, pessoas de natureza diferente. Vata, Pitta e Kapha, quem são, né, os Vata, mas o biotipo, né, essa qualificação que o Ayurveda dá, e que também nem são tão necessárias, né? Às vezes eu gosto muito dessa visão de você olhar ainda mais amplo do que os biotipos, os 5 elementos. Então, você tem, assim, várias formas de se olhar através do Ayurveda. Dentro do contexto do Ayurveda, dependendo desses biotipos, né, que a gente está destacando aqui, Vata, Pitta e Kapha, há biotipos que são mais suscetíveis a determinados tipos de adoecimento emocionais. Como que é isso? Sim. Se a gente pensar na mente, as questões mentais elas vão estar associadas a não só a tipologia Vata, mas ao desequilíbrio de Vata. Né? Porque ele trabalha com ar e éter, que são, né, os elementos que vão abordar fluxo de pensamento e até Como que é a característica de alguém Vata? Fisicamente? Ou emocionalmente? Emocionalmente são erráteis, não são dados a rotinas, né? São de natureza... não tem hábitos de se alimentar em horários mais corretos, tem as emoções vulneráveis e isso reflete no corpo. Então, o seu sistema... Então, o que a gente poderia falar para o pessoal que está em casa é, se você não gosta muito de rotina, se você tem... Na mente? hábitos meio, né, desregrados, a gente poderia começar a pensar, né, porque, óbvio, isso exige uma avaliação mais específica, né? Mas pensar nesse desequilíbrio, né? Sim, conjecturando, né? São questões da mente. Mas também você tem pessoas que são extremamente metódicas com os seus horários, aí eles vão apresentar outras questões mentais, emocionais, de ordem grave, como no sentido do raivoso, aquela pessoa que no meio da rua pode brigar. Quem é esse? Qual o biotipo? Esses estereótipos são mais complicados, mas já tem uma tipologia mais aquecida, tem um fogo interno maior, assim. Que seria o Pitta, esse, não? O Pitta, e o Kapha, por exemplo, assim, questões também mais dessa coisa embotada, nesse sentido, mas, então, né, essa abordagem de, né, mais, assim... o Kapha, assim, nesse sentido de resguardar as emoções, né? Ele tem uma questão do apego, né? Na questão de se apegar, tanto que questões de muco, essas coisas. Mas isso é bem estereotipado. De fato, todos nós, seres humanos, estamos vulneráveis a tipos de emoções. Eles têm, sim, características que a gente pode trabalhar especificamente no Ayurveda, né, alterando a alimentação, mas nada está isolado. Então, assim, quando você pensa numa mudança de rotinas, embora simples, a gente pode acessar pontos como alimentação, rotinas diárias, às vezes até o ambiente que se vive, né? Se a pessoa vive em ambientes fechados, né, desprovidos de sol, enquanto as pessoas estão carentes, existe a moda de não tomar sol, e hoje a gente tem uma população em São Paulo com carência de vitamina D, então, assim, o sol é tão... é um elemento assim tão bonito, assim como a lua, tão nutritivo, né? Como a gente adaptar isso à minha realidade? Se eu sou uma pessoa que sinto muito calor no sol, qual é o horário ou aonde que eu devo colocar isso numa rotina para que seja saudável? A gente vê isso de novo nos bebês. Os bebês, né? Qual é a pedida? Tome um pouquinho de sol, alimentação. Então, coisa simples, né? Tá. Nós falamos bastante sobre a agitação, sobre a ansiedade, e como que esses sistemas, né, mais tradicionais, mais antigos, enxergam a questão da depressão? Algo que a gente possa pensar ali na causa e também até no tratamento? Se a gente pensar no yoga, né, nas literaturas, até no Yoga Sutra, quando fala dos vrits, quando fala de questões que são sempre as questões da mente, que vão ser... um problema, e o autoconhecimento, de novo, como uma possibilidade. Agora, é uma realidade hoje, por exemplo, dentro de uma sala de yoga, uma pessoa que tem uma tendência como depressão, você tem formas de abordar isso, você colocar uma pessoa deprimida para fechar os olhos, ficar mais introspectiva fisicamente, não é o adequado. Então, são os asanas, são as posturas, as posturas os também ritmos vão ter efeitos que precisam ser adaptados para esse indivíduo. Para esse indivíduo, sim. Então, às vezes, quando tem uma questão, qualquer questão assim mais séria, o olhar deve ser individual. Dentro de uma sala, existe aquela coisa da melancolia, uma pessoa está com uma tristeza, tem um problema na família, todo mundo lida com isso. Mas quando é uma questão realmente, uma doença, uma patologia diagnosticada, então o ideal é que o olhar, o
que a visão, o tratamento seja individual. Você vai aproveitar, a pessoa vai aproveitar melhor, né, toda a abordagem que se é dada. Uma vez eu ouvi falar que, assim, dentro dos asanas, né, não sei se isso é mito ou verdade, mas que as posturas que você tem mais dificuldade de fazer são que tem alguma relação com as suas necessidades ou não? De alguma forma, sim. A gente sempre quer a comodidade. Por exemplo, no curso de formação que a gente indica que as pessoas façam a prática em casa, individual. Então, quando está sozinho e não tem um professor conduzido, o que as pessoas buscam? O que é mais confortável? O asana mais fácil, mais rápido, aquele mais gostoso, e não aquele que tem mais dificuldade, que talvez traga a quebra do padrão, aquela coisa que a gente falou, de quebrar o padrão. Então, a gente poderia dizer que, lógico, a gente está fazendo algumas suposições somente, né? Cada indivíduo tem a sua própria história. Que esse indivíduo, né, que a gente estava comentando de depressão, ele tende a ir buscar aquilo que é mais introspectivo, como ressonância desse, né? Claro, ficam em casa, fecham os quartos, ficam no escuro, evita até eu tomar um banho. Uns perdem totalmente o apetite, outros compensam no alimento também, dependendo da tipologia. A gente estava falando agora há pouco também da questão do estereótipo, né? Talvez a gente ainda esteja muito preso, ligado ao estereótipo da depressão. Eu acho que esses casos, né, que a gente tem visto, infelizmente, cada vez mais, de suicídio, mostra pra gente também que mesmo as pessoas que estão trabalhando, que estão possivelmente agitadas também, podem carregar consigo, né, esse estado de tristeza profunda, né, de adoecimento mais grave, né? Sim, e às vezes não detecta por um longo tempo, e quando isso surge, aí é uma bomba. O próprio indivíduo não detecta também? Mais ou menos. Se a pessoa não tem aquele olhar do autoconhecimento, as pessoas vão, né, tomando o paliativo, toma um remédio, às vezes fuga na bebida, né, fuga em outras coisas. Né? Trabalho, com certeza. As pessoas mergulham no trabalho, não tiram férias, e aí quando vê, tem, tem um problema sério. Mas no Ayurveda, e como questão de saúde, né, acredito que isso também na naturopatia, os sintomáticos, as coisas que a pessoa ainda não adquiriu uma doença de fato, ela não tem um câncer que levou anos para acontecer no seu corpo, ela não adquiriu pedras na vesícula, aquilo ainda, o que são os sintomas? Dor de cabeça, enjoo, cansaço em excesso, sintomas que são muito próximos hoje, que é até uma linguagem que a gente fala, que é o estresse. Então, o estresse, ele leva a pessoa à doença se ela não tratar dessas coisas simples que aparecem. Então, o cansaço em excesso, um apetite, um nervosismo em excesso, ali a gente tem que tratar. É a melhor hora. Quando não tem uma doença, que a gente tá falando. É a preventiva, não tem uma doença instalada. A gente consegue acessar, geralmente mudando os padrões, a alimentação, e não precisar de uma cirurgia. Aí a alopatia vem, aí não tem muito como fugir. Né? Então, talvez caiba esse alerta, né, para quem está nos escutando, para você, terapeuta que cuida das pessoas também, né, que esse é o momento mais apropriado para buscar a ajuda de um profissional, né, que trabalha com as terapias das mais diversas. Então, a gente tem mais diversos caminhos. Acho que é uma coisa importante que a gente sempre fala na naturopatia, é aquilo que faz mais sentido para você. Então, temos aqui a professora Laura apresentando o yoga, a Ayurveda, e dentro desses dois sistemas, a própria meditação, que é um tema comum, né? Meditação. Mas é importante que você perceba que não é normal. Né? Se você está sentindo muito cansaço, não é normal. Se você não está conseguindo dormir, né? Então a gente está numa cidade em que a qualidade do sono é péssima, né? Tem vários estudos mostrando isso. Até que a gente tem um Instituto do Sono aqui, né, Laura, falando sobre isso. Inclusive tem alguns estudos deles com yoga, né? Sim. Embora a gente... Meditação, exatamente, né? E embora a gente não associe o yoga diretamente ao tratamento de uma doença em específico, mas a prática em si, né, com essa proposta do autoconhecimento, acaba trazendo esses benefícios na sequência, né? Sim, eles são o plus do yoga. Você ganha isso. As pessoas começam a fazer yoga e quando vem, começam a colher resultados benéficos, porque... E não só de uma questão específica que foram procurar. Não só de uma questão, elas mudam assim, às vezes chegam a mudar realmente de vida, né? De vida, assim, a pessoa que faz um curso de formação, assim, a gente vê transformações das pessoas, eu brinco e falo, todo mundo fica mais bonito, mas às vezes reflete sobre o seu trabalho, sobre o seu relacionamento, é aquela coisa, você olha para si mesmo. Por falar em trabalho, Laura, a gente tem acompanhado aí, especialmente
não sei qual o termo correto, mas uma linha, né? Mas uma técnica, que é o Mindfulness, né? Que acabou tendo uma abordagem muito voltada para o trabalho, né? Teve uma aderência muito voltada para o ambiente corporativo, o ambiente de trabalho, e que tem, de fato, ajudado muitas pessoas, né? Então, as pessoas também, é um outro fator de adoecimento, eu acredito muito hoje, o trabalhar, né? O que você faz na sua vida, né? Que pena, né? Que pena, deveria né? ser uma fonte de prazer. Pois é. Como nós. Exatamente. A gente gosta do que faz. A Ayurveda tem um termo, né? Que as pessoas ainda confundem bastante. Dois, na verdade, que as pessoas confundem bastante. Se você puder falar um pouquinho pra gente. Dharma e Karma, né? Que geralmente há uma confusão, né? Para as pessoas sobre isso. Isso a gente acaba falando bastante, porque o karma é uma ação e consequência, é uma reação. O que eu comer hoje, se eu comer pimenta, eu vou ter uma consequência dessa pimenta. Comi algo estragado, o corpo vai reagir. Eu vou ter uma consequência, e assim como nas relações, né? Se eu discutir com alguém agora, eu vou ter a consequência disso. Então, se eu escolher um trabalho, amanhã eu vou ter a consequência disso. É ação e reação o tempo todo. Então, às vezes, essa ação e reação, as pessoas falam, né? Como falam, vem de outras vidas, mas é porque é uma consequência. O que eu estou plantando para as minhas filhas, elas vão sofrer as consequências diretas da ação e reação que eu vou plantar. E o Dharma é bonito, porque o Dharma é como se a gente se encaixasse naquilo que viemos fazer nessa existência, né? Então, nessa passagem. Antes disso, há uma crença, né, dentro desse sistema filosófico de que nós viemos aqui fazer algo, é isso? Um sentido, como se fosse um sentido. Existem linhas que vão colocar, né, que como tudo é maia, então aí existem linhas filosóficas que vão abordar essa questão já filosoficamente de várias formas. Mas quando a gente se sente feliz, quando a gente sente, não essa felicidade eufórica como, eu ganhei um presente, que isso é passageiro demais, mas um estado de bem-aventurança, de contentamento, que é o do yoga. Então, porque a gente está encaixado nesse Dharma, tanto no Dharma profissional, quando a gente sempre brinca, você também trabalha de fim de semana, mas a gente vem feliz. Com certeza. Não há sofrimento nisso. Não há sofrimento. E quando acaba o domingo é um preenchimento absoluto, né? A gente fica com uma energia muito alta, de fato, porque estava no Dharma. Se a gente talvez tivesse que fazer um processo burocrático e que não fosse nosso Dharma, seria uma fonte de infelicidade. Mas eu acho que também, hoje na sociedade, muitas pessoas vivem o seu Dharma. Quantas pessoas gostam das suas próprias profissões, que são pesadas, mas o que acontece? A carga horária chega a ser desumana. Pegar 2, 3 conduções chega a ser desumana. Então, assim, o contexto social que se pede, a pessoa acaba criando... Então, às vezes, a pessoa está cumprindo o seu Dharma, mas o ambiente é que acaba a pessoa não gostando mais daquela profissão. Eu já escutei muito isso. A fonte da escolha da sua faculdade, de tudo aquilo vira já escutei muito problema. Isso, inclusive recentemente, as pessoas falam assim, eu me canso muito mais indo e voltando do trabalho do que o trabalho em si. Né? Exatamente. Eu sempre falo no yoga, olha, eu dou yoga num bairro específico. Eu falo, se você tem que pegar uma condição muito longa para ir durante a semana, procura perto da sua casa, não vem. Porque em São Paulo é assim. Né? Qualidade de vida em São Paulo é fazer as coisas próximas, ou da onde você mora, ou da onde você trabalha. Isso é uma escolha, a gente tem que fazer as escolhas o tempo todo em São Paulo para... E a gente vai vendo muito esse, que é chamado, né, tecnicamente até de burnout, né, que é esse processo de adoecimento muito ligado, né, muito intimamente ligado ao trabalho. Né, e muitas vezes as pessoas acabam chegando para a gente tanto para fazer as terapias, quanto às vezes para fazer a formação, né, que enxergam ali uma outra possibilidade. Neste momento, né, de esgotamento físico, mental, emocional, né, e aí as práticas elas podem auxiliar. Né? Elas são fundamentais. Essa época do ano agora eu tenho recebido bastante o pessoal do vestibular, os adolescentes. Eles estão procurando yoga e é bonito assim, né? Alguns fizeram com 13, 14 anos, agora com 18, então relembra que alguma coisa boa surgia a partir dali. Um estado de silêncio, um estado de meditação, de concentração que é necessário para o vestibular. E esse excesso de ansiedade
que a nossa... Da incerteza, da insegurança. Que a nossa sociedade chama, porque todos sobrevivemos aos vestibulares, Sim. mas é uma coisa que causa um nível de estresse no adolescente. Eu fico particularmente com dó. Eu tenho uma de 19 que já passou por isso e é intenso, assim. A gente pensa o quanto é necessário esse sofrimento. E o yoga ou práticas meditativas, simplesmente, são uma fonte assim maravilhosa para poder passar por esse processo. E também aí na naturopatia, florais, massagens, uma série de técnicas que só somam, porque a pessoa vive um estresse, mas não está adoecida. Então as técnicas naturais são a melhor chamada do que colocar um adolescente para tomar um remédio para ansiedade. Sim. Que pode até comprometer o vestibular, né? A cognição naquele momento. Laura, por falar em naturopatia, você está citando aqui, né? Você é nossa professora nas várias formações que a gente tem mantido e aqui na IBRAM também. Falar um pouquinho para a gente, né, sobre como que tem sido a sua experiência de conduzir essas formações. Você está à frente do módulo de meditação, módulo de mantras, módulo de mudras. O que você tem enxergado nos alunos de naturopatia? Nossa, é um encanto, né? Eu sou encantada pelas turmas, todas elas são pessoas comprometidas, geralmente não estão na fase do vestibular, elas escolheram aquilo e é uma porta que não existia, ou se existia era muito isolada, que, né, você sabe que abriu esse processo, então não tinha aquele procedimento claro entre o médico e os tratamentos ainda estavam muito distantes. Então a naturopatia ela abre um leque de tratamento que não tinha, ou que tinha como no Ayurveda, mas ainda como pincelado para uma camada muito pequena da sociedade. E a ideia da naturopatia é que isso se expanda para toda a sociedade, até pelos custos, porque o custo de tratamento deve ser baixo. A gente tem, se o tratamento natural não servir para estimular que a comunidade faça horta orgânica, em vez de a gente oferecer uma cesta com refrigerante, não sei o quê, então aí não funciona. Mas a meditação, então a ideia, que até você colocou no início, de as pessoas criarem o autoconhecimento e entendimento para a cura do outro. Porque, e é uma verdade, você não pode chegar aqui com o nariz todo entupido, com febre, passou o ano inteiro doente e ser um promotor de saúde. Então esse reflexo para a turma... né? A coerência, esse reflexo para a turma de naturopatia é meio que imediato, eles sacam isso e a gente consegue perceber isso quando fecha um pouquinho os olhos, respira e fala, nossa, meu corpo... Não estou fazendo nada para cuidar desse corpo. A minha mente está bombando. Como eu vou cuidar de outro ser? Então, eles percebem isso rapidamente e muitos já estão nesse caminho, né? Lá tem algumas pessoas que praticam yoga ou fazem meditação, já conseguem ter essa capacidade. Mas isso é fantástico. Então, essa ferramenta do meditar, ela é necessária para todas as pessoas que vão cuidar do outro. A gente tem essa obrigação como promotores de saúde. Até porque eu vejo assim, para nós terapeutas, uma habilidade importante é o que a gente chama de escuta ativa, né? De eu estar atento ao que o paciente, o cliente está trazendo para mim. E se eu não tenho o hábito, né, da gente ter essa escuta de fato, de estar presente em um diálogo, numa conversa, né? Vocês já perceberam que é cada vez mais raro a gente ter um bate-papo como esse que a gente está acabando de ter agora, onde as pessoas possam conversar por mais de meia hora sobre o mesmo tema, né? E isso, para o terapeuta, também é um exercício. Então, por isso que a meditação ela também faz parte dessa formação, não necessariamente para que você vá atuar, né? E aí a gente tem curso específico para isso, a Laura também conduz esses cursos, profissionalmente com meditação, mas que isso possa ser um recurso para você, terapeuta, né? Sim. A escuta ela é fundamental, porque quando a gente fecha os olhos, aparecem todos os ruídos auditivos, a gente percebe o olfato, ou se ficar com os olhos abertos, então, todos os estímulos dos 5 sentidos, eles vêm. Então, a meditação, ela silencia isso e permite que a gente perceba a nossa volta. Então, como que eu percebo o outro dentro de um atendimento? É através do silêncio. A gente tem que estar como um papel em branco para poder perceber o outro, né? E sem julgamento. Quando a gente não tem essa prática meditativa, é muito fácil a gente acabar criando algum tipo de julgamento, quando a pessoa vem até você porque tem
né, fez alguma coisa que a sociedade não aprova, o terapeuta não tem esse papel de julgador, ele tem o papel de acolhedor, de ouvir as pessoas. E esse ouvir é muito importante. Sim. Você sabe que a maioria, né, dos atendimentos, o ouvir já curou metade. E nesse ouvir, o terapeuta também já capta tudo que precisa oferecer para essa pessoa. E esse ouvir, né, tem muito a ver com as queixas, com as queixas físicas, né? Sim. Mas tem especialmente a ver com as queixas emocionais. Sim, né? Você percebe quem é essa pessoa na escuta. Então, a gente tem que silenciar. Um terapeuta que fala muito, que não permite que o cliente se expresse, é cansativo. É que nem fazer uma massagem e o massagista falar. Então, o massagista eles já aprendem isso, a serem silenciosos para que a pessoa curta aquele momento. Vou aproveitar a fala da Laura para reforçar uma coisa bem importante no universo da naturopatia. A IBRAM, né, a Escola Brasileira de Naturopatia, ela tem uma linha filosófica, uns princípios muito claros, né, dentro desse trabalho. E uma das coisas importantes que a gente julga é o terapeuta, a formação terapeuta naturopata, ela exige que você seja um indivíduo com menor grau de preconceitos possível, né? Com a maior compreensão e com maior profundidade do ser humano, que é exatamente isso que a Laura acabou de trazer. Nós vamos atender as mais diversas pessoas, as mais diversas orientações religiosas, espirituais, filosóficas, né? Que tenham feito, né, aquilo que a sociedade condena, enfim. Então, a gente precisa ter, e esse caminho vai muito pelo sentido do autoconhecimento também, né? Você se entendendo como humano, né? Diante daquele outro humano, que é nosso papel somente acolher, né? Perfeito. Acolher, adoro essa palavra. Mesmo dentro de uma sala de yoga, quem entra ali, não cabe ao professor julgar o que acontece, ele tem que agregar as coisas, né? Tem que saber, enfim, somar. Né? Muito bom, Laura. Acho que a gente... fala um pouquinho sobre a formação que você está conduzindo aí de yoga. A de yoga, tá? Então, você falou da meditação, só ainda um parênteses para a meditação. Na naturopatia, então, como você disse, é uma abertura para as pessoas aprenderem a meditar ou conhecer a meditação e, através disso, olharem como forma de autoconhecimento. Mas, hoje, a formação de meditação, vamos dizer, não queria falar a palavra profissão de meditação, mas ela é um campo, então isso abre, né? Você sabe, isso abriu um leque para, como o pessoal do Mindfulness faz muito, e na meditação também essa possibilidade da pessoa ser um facilitador. Tá. Porque o facilitador de meditação, ele atua também em qualquer área. Você pode ter um grupo dentro de uma empresa, você pode estar numa escola, então você conduzir essas pessoas a 1 segundo de silêncio, 1 minuto de silêncio, faz com que você mude a forma como aquela conversa vai acontecer, como aquela apresentação vai ser realizada. Isso é o tempo todo. Então, a ideia de que é mais fácil que os professores das próprias escolas sejam facilitadores. Eles sabem o timing de quando que deve silenciar uma turma, quando a trabalhar com a capacidade de concentração, né? São como os objetivos mais básicos, mais atuar. Mas eu brinco, mais mundanos da meditação. Que as pessoas... E tudo vale, né? Essa coisa de invalidar um tipo de meditação ou outra, todas elas são possibilidades de levar as pessoas para o autoconhecimento. Que é a mesma coisa com as linhas de yoga. Fica uma discussão sobre as coisas... Deixa a pessoa ser tocada porque ela queria fazer aquilo, porque ela estava com questão mental, por uma questão física, né? Ou porque era moda, ou porque tinha o vizinho. Isso não importa de fato, porque você vê que há um filtro e as pessoas que são para estar no caminho, elas vão, independente da forma que entraram. A gente vai ouvir relatos de todas as formas, e isso não tem importância, também para a meditação. Claro. Então, aí para a formação de yoga... Da especialização? Isso. Da especialização. Então é um curso que forma yogis primeiro, como a mesma ideia da meditação. Ele forma um yoga, né? Ele forma uma pessoa para ser um yogi e possibilita, sim, ser um instrutor de yoga. Tá. Então essa é a chamada do curso. É necessário ter já alguma vivência no yoga para fazer o curso? Então, a gente não criou, né, nenhum filtro, pelo menos assim, sistemático, mas óbvio que
é bom que as pessoas já tenham alguma prática. Isso vai aumentar o nível da turma, mas ele não é um filtro. Tá. Né? Então, não tem mesmo essa... você que não tem a formação pode vir. Sim, a pessoa pode... E quem são Aí, como o curso é maior, que é muito legal, são um curso de 18 meses, então 18 meses é um curso... assim, um curso forte, né? E aí assim, agora como especialização também, né? Com o MEC, exatamente, como especialização, porque hoje as pessoas querem tudo muito rápido, então tem cursos muito curtos e nesse sentido esse curso possibilita que a pessoa vivencie o yoga plenamente. Né? Você pode falar um pouquinho da equipe que está junto com você? A equipe linda que está chegando, a gente está ainda estruturando algumas pessoas. Mas eu gostei de uma coisa que você me falou sobre o critério, né, para estar... Sim, o critério. O critério para mim foi para poder escolher essas pessoas, primeiro, eram que todos fossem praticantes. Então, eu tenho alguns amigos que são da área da medicina, porque eu fiz uma formação lá que você também fez lá no ICE, então a gente acabou conhecendo alguns médicos que são yogis. Que maravilha. Então isso é muito bacana. E alguns colegas do yoga também que acabam sendo especialistas em algumas literaturas, escrituras do yoga, ou especialistas em yoga terapia, yoga para gestante. Então a ideia é trazer especialistas em cada áreazinha do yoga, com complemento em anatomia, complemento em filosofia, para que o curso seja completo nesse sentido. Então eu vejo alguns cursos que as pessoas convidam palestrantes, professores que não são yogis, que são especialistas maravilhosos na sua área. Mas essa vivência, né? Mas a pessoa oferecer uma anatomia e saber o que é estar dentro do tapete é completamente diferente. Ou então a pessoa que vai abordar a fisiologia, com certeza. Ou a pessoa que vai abordar a filosofia ou técnicas, mas que ela tem o conhecimento vivencial da coisa e não só teórico. O yoga não é teórico, o yoga é vivencial, é experimental. Então, estiveram atentos aí, né? Então os nossos professores dessa formação, dessa especialização, são todos yogis, né? Então com a prática isso é um grande diferencial aí para a formação, além do certificado, né, via MEC, que também é algo importante aí no caminho da profissionalização do yoga, que a gente não sabe exatamente como vai ficar, né, futuramente, e aí você tendo uma formação com esse certificado, com certeza isso dá mais estabilidade, dá mais credibilidade, dá mais segurança, inclusive para você atuar no mercado, né? Sim, com certeza. Maravilha, Laura, acho muito bom, né? Acho que continuaríamos conversando aqui bastante tempo. Assunto não falta. Quero agradecer a presença de vocês. A gente estava aqui muito comprometido, né, na conversa. As perguntas que vocês deixaram, a gente responde logo na sequência, tá bom? Muito obrigado, Laura. Até a próxima.